Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A Operação Viagem Segura registrou 26 mortes em acidentes de trânsito durante o feriadão de Corpus Christi. Como no ano passado foram 24 vítimas fatais, polícias rodoviárias e Detran consideram que o número permaneceu estável. No total, houve 845 acidentes, com 473 feridos. Por outro lado, milhares de viajantes puderam aproveitar o feriadão com tranquilidade, retornando hoje pela manhã. Na estação rodoviária da capital, o movimento foi 15% maior do que o normal. E teve gente que contou com um pouco de sorte para esticar a folga. Hoje eu tinha que trabalhar, mas não deu, né? O ônibus não deu, não vou. De da Serra para cá não tinha ônibus. Fui para casa visitar a família e agora estou voltando para estudar em Pelotas. A Operação Viagem Segura fiscalizou 79 mil veículos. No total, aconteceram 14 mil infrações. 2.600 veículos, bem como 264 carteiras de habilitação, acabaram apreendidos. Aplicamos as medidas administrativas e também medidas criminais em função de estarem dirigindo alcoolizados, ou seja, esse esforço ele representou uma estabilidade. Porém, não é o ideal ainda, nós precisamos fazer mais e conscientizar o nosso condutor de que para um feriado, para uma viagem, ela não se torne, o que pode ser um lazer, não venha a se tornar um pesadelo. Professores da Rede Municipal de São Leopoldo permanecem em greve nesta segunda-feira. A paralisação começou na semana passada. A Prefeitura diz que não tem como conceder reajuste a nenhuma categoria neste momento. Mais um dia de salas vazias em São Leopoldo. Na escola Dilza Flores, no bairro Feitoria, 800 estudantes estão sem aulas desde a semana passada. Depois da assembleia de sexta-feira, a greve dos professores do município passa a ser por tempo indeterminado. A categoria cobra um reajuste que julga que o município já recebeu. O reajuste que nós estamos pedindo, 13,01, é o reajuste do piso salarial nacional. E esse também é o reajuste que o Fundeb, tem, né, em cima do censo do ano anterior. São Leopoldo já recebeu esse reajuste. Ele deveria repassar para os servidores. O município diz que aceita negociar itens específicos da pauta dos professores sem impacto financeiro, porque agora não tem caixa para pagar reajuste a nenhum servidor municipal. No primeiro quadrimestre desse ano, os gastos com a folha de pagamento teriam atingido 53% da arrecadação, o que já é 2% a mais do que o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário de Educação garante que, para pagar o piso nacional dos professores em São Leopoldo, já compromete mais do que recebe, com o Fundo da Educação Básica, destinado para a folha e a manutenção das escolas. Somar tudo que faltou do Fundeb para pagar o salário de professores do ano passado, nós chegamos ao valor de 10 milhões. Então, isso tem que ficar muito claro. E hoje nós estamos escalonando os salários dos servidores, então é até ilógico tu dar aumento no momento que tu não consegue nem pagar o servidor em dia. Pelo levantamento do sindicato, pelo menos 22 das 48 escolas estão totalmente paralisadas. A Secretaria de Educação confirmou 3 escolas fechadas, 38 com adesão parcial e 7 funcionando normalmente. Na quinta-feira, outras categorias de servidores anunciam paralisação em São Leopoldo. O governo estadual anunciará logo mais à tarde a publicação do edital de licitação para a construção de 1.052 novos leitos hospitalares na região metropolitana de Porto Alegre. As obras terão investimentos de aproximadamente 139 milhões de reais. Do total de recursos, 15 milhões são de contrapartida do Instituto de Cardiologia da capital. O edital prevê a construção de 4 novos prédios hospitalares, triplicando a capacidade de atendimento dos hospitais de Viamão, Alvorada e Cachoeirinha. Outra meta é duplicar a capacidade do Instituto de Cardiologia. Bom, e escândalo na Assembleia Legislativa. O ex-chefe do gabinete do deputado reeleito, Diógenes Moacégio, do PDT, acusou o parlamentar de falsificar diárias de viagens e desviar parte dos vencimentos dos funcionários do gabinete durante o mandato. Em entrevista coletiva esta manhã em Passo Fundo, doutor Bazégio, como é conhecido, negou as irregularidades e diz estar sendo vítima de uma armação.
Sobre esse assunto, vamos conversar agora por telefone com o presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, Juliano Roso, que é deputado pelo PCdoB. Boa tarde, deputado. Boa tarde a você, a todos os telespectadores da TV Educativa. O senhor já conversou com o deputado Diógenes Basségio? Olha, nós estamos acompanhando esse caso enquanto presidente da Comissão de Ética. Estamos aguardando o assunto da comissão para que ela possa se posicionar sobre isso. Obviamente que as imagens que foram lá são imagens muito sérias e muito graves, mas nós precisamos, eu posso acionar a Comissão de Ética por minha própria iniciativa. Eu preciso receber uma provocação, ser de qualquer eleitor do Rio Grande do Sul, de qualquer partido político ou de qualquer deputado. E eu acredito que nas próximas horas isso deve ocorrer. Até agora pela manhã a Comissão de Ética não havia sido acionada e após esse ofício que deverá chegar à comissão, nós vamos reunir a Comissão de Ética e dar prosseguimento ao procedimento normal, seguindo à risca aquilo que diz o nosso Código de Ética Parlamentar. Bom, boa tarde, deputado. Aqui quem fala é Marcelo. Bom, e com esse chefe do gabinete, o Neuromar Gatto, o senhor que fez as acusações, o senhor chegou a conversar também? Não, nós não temos, até o momento não tivemos nenhum contato com o Neuromar Gatto, que é o ex-chefe de gabinete do deputado Basségio, né? Nós, obviamente que vamos dar o direito à defesa tanto para ele e vamos chamar, se for o caso, outras pessoas envolvidas, mas eu repito, mais uma vez, nós precisamos que alguém acione a Comissão de Ética. Eu não posso, por minha própria conta, fazer isso, porque estou presidindo a comissão e certamente ou algum eleitor, ou algum partido político, ou algum deputado da casa fará isso, ou até mesmo amanhã de manhã, quando haverá reunião da mesa diretora da Assembleia, poderá ser tirada essa resolução da mesa de acionar a Comissão de Ética pela diretora. Então, nós vamos ficar no aguardo dos acontecimentos. Certamente amanhã teremos novidades e, repito, nós vamos cumprir à risca o que diz o Código de Ética Parlamentar nesse caso. Tá certo. Obrigado. Nós conversamos com o Juliano Roso, que é deputado pelo PCdoB e também presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Obrigado, Juliano. Boa tarde. A falta de recursos é um dos principais problemas enfrentados pelas unidades da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Em Santana do Livramento, a Câmara de Vereadores criou uma frente parlamentar em defesa da instituição. O orçamento da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, de 90 milhões de reais, caiu para 70 nesse ano para as 24 unidades. Com os investimentos reduzidos, o problema aumenta, já que não há contratação de professores. Na unidade de Santana do Livramento, essa é uma das grandes demandas. Nós temos hoje 12 professores e nós necessitaríamos de pelo menos mais 14 professores. Alunos, professores da UERGS e representantes de outras instituições de ensino de Santana do Livramento participaram da reunião com a Frente Parlamentar, que conta com 10 vereadores. A ideia é apoiar as ações que a universidade realizar. Ela tem uma importância muito grande para o município de Santana do Livramento. Então nós temos que lutar para mantê-la, não só aqui em Livramento, mas também mantê-la nas suas 24 unidades no estado do Rio Grande do Sul. Para os estudantes da UERGS, as pesquisas e práticas agrícolas poderão ser prejudicadas por causa da falta de recursos. A FEPAGRO nos cedeu uma área de 28 hectares, só que ela não tem nada, não tem prédios, não tem cerca, não tem nada. Se a gente não tiver recurso para fazer cercas, para fazer um prédio, para ter aulas lá, e não laboratórios, enfim, tudo mais, uma infraestrutura completa. Então não tem como a gente fazer um trabalho de direito lá. A unidade de Santana do Livramento conta com 3 cursos e mais de 200 estudantes. O brasileiro produz em média um pouco mais de 1 quilo de lixo por dia, 1 quilo de resíduos indesejados, o que simplesmente jogamos fora. Mas que somados chegam à incrível cifra de 180 mil toneladas de lixo descartado todos os dias. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 foi proposto aí com o objetivo de realizar o manejo adequado desses objetos, desses dejetos também. A gente vai conversar agora com o Beto Mecha, advogado, professor de Direito Ambiental. Bom,
Boa tarde, Beto. Tudo bem? O que prevê esse plano? A respeito desse plano, o que prevê esse plano? Na realidade, é até bem mais do que isso. A lei prevê uma política de resíduos, decorrente da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81. Então, agora nós temos uma Política Nacional de Resíduos focando, então, para a gestão de resíduos sólidos, né? Então, tanto por parte do poder público, União, Estados e municípios, então todos os entes federados têm que ter o seu plano de resíduos, né? Para se fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, buscando o que, principalmente, que a lei exige isso, né? É a redução, a não geração de resíduos. Né? Então, essa é a meta principal. Aquilo que não é possível evitar, então, que se reaproveite ou se recicle, né? Então, para isso tem que ter planos governamentais dos 3 entes. As empresas, todas as atividades devem ter os seus planos de resíduos também, no mesmo sentido de redução, né, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos gerados. Isso com relação aos planos em si, né? Então, nós temos aí mais da metade dos municípios ainda sem seus planos. E por que os municípios estão... Qual é a justificativa eles não terem esses planos? Na realidade, nós temos um problema sério de falta de planejamento do gestor público, né, de uma forma geral. E isso pega principalmente os municípios menores, municípios que ainda não se habituaram a se consorciar, como acontece na Europa, por exemplo. Os municípios menores se consorciam e elaboram planos, seja de resíduos, de saúde, de tudo, né? Eles resolvem seus problemas se consorciando. Nós ainda temos uma ausência de prática de consórcio, né? Porque seria a solução para os municípios fazerem seus planos de resíduos. Os municípios também precisam, dentro desse plano, oferecer a coleta seletiva dos resíduos sólidos, né? Então, também, nós temos aí no Rio Grande do Sul, metade dos municípios que não oferecem coleta seletiva de resíduos sólidos. Então, a população tem que saber, porque a coleta seletiva ela é obrigatória, ela não é opcional. O cidadão deve cobrar isso, mas lembrando também que a separação do resíduo por parte do cidadão também é obrigatória e não é opção. Porque essa é a grande diferença na gestão de resíduos sólidos, não existe mágica. Sim. Né? Todos são responsáveis. Então, existe um instrumento, inclusive, que é um outro instrumento além do plano, que é a responsabilidade compartilhada. Então, o importador, o fabricante, são os principais responsáveis. Eles colocam o produto no mercado, aonde? No comércio. Então, o comércio também é responsável. Por quê? Porque aquele produto, seja ele qual for, ele um dia vai virar um resíduo. O resíduo ele pode ser uma fonte de economia, uma fonte de recurso econômico. Porque se ele não for reaproveitado, aí sim ele vira lixo, ele vira rejeito que vai para um aterro sanitário. Quem é que paga a conta do aterro sanitário? Todos os cidadãos, mesmo aquele que não comprou o produto. Não só a questão econômica, né? Existe também riscos de saúde, né? Sempre, se caso a lei não seja cumprida, né? Problemas sérios de poluição atmosférica, problemas sérios de contaminação do solo e da água. Isso quando já está, entre aspas, né, devidamente destinado, né? Porque o aterro sanitário, que é o que se propõe, ele é de alto risco, né? Se não for devidamente monitorado, ele é de alto risco. E por isso ele é extremamente caro. Quem é que paga essa conta são os cidadãos. Mas isso que é importante colocar, né? Nem toda pessoa compra o computador. Então, quem compra o computador é um consumidor. Mas se esse computador não for destinado devidamente, quem é que vai pagar a conta? Tanto o consumidor como o cidadão que não comprou o aparelho. Então, a responsabilidade de devolver o produto é do consumidor. E isso tem que acontecer, são os chamados acordos setoriais da logística reversa. Então, o importador e o produtor, eles devem acompanhar todo o ciclo de vida do produto, né? Cabe ao importador e ao fabricante estimular o consumidor a devolver o produto. Então, não é mais agora, nesse caso, uma responsabilidade do município, do poder público. E é por isso que não dá para entender como é que os municípios não entenderam, né, de que eles têm uma grande chance de dividir responsabilidade com o gerador. Porque a lâmpada fluorescente, a própria embalagem plástica, são produtos colocados no mercado que quem tem responsabilidade é o fabricante, o importador e o comerciante e o consumidor. Claro, cabe ao gestor público fazer com que isso funcione, né, através dos planos
municipais de resíduos, exigindo os planos nas licenças ambientais. O importante é saber, todos nós vivemos no mesmo planeta, né? Todos temos responsabilidade, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. É isso certo. que a política tenta criar, então, um mecanismo visando o ciclo total dos resíduos gerados, os mais diversos. Claro. Nós conversamos com o Beto Meixa, advogado, professor de Direito Ambiental. Beto, obrigado, agradecemos a gentileza. Uma boa tarde. Beleza. O que você sente quando vê um morador de rua? Medo? Compaixão? A trajetória de um sem-teto é marcada geralmente pelo desemprego e a desestruturação da família. Nos depoimentos de quem perdeu tudo, a luta para sobreviver em situações de violência. Por aqui não importa o luxo e nem as tendências da moda, mas tem de tudo. Eu tô levando calça, moletom, camiseta, que eu preciso mesmo, que eu peguei uma chuva aí na rua e vou sair para trabalhar agora. Vou lá no Parque da Redenção lá trabalhar, que é o meu serviço. E olha, cara, vai ser bom, por causa que eu vou estar sequinho, tô com as meias tudo molhadas, os pés tudo molhado, da chuva passada agora. Ficha 41! Aqui, ó. Pessoal, vamos colaborar aí, ó. Já, cantou a minha. Cantou. Os clientes entravam aos poucos. Cada um podia levar até 10 peças dos varais e araras distribuídos no gramado. Marco Antônio chegou de blusão vermelho, mas saiu de casaco xadrez e sacola na mão. E olha a Sônia, cheia de roupas. Ela mora com o marido e os filhos, mas quem estava precisando mesmo... Tudo para mim trabalhar. Tá feliz? Tô feliz. A loja é ao ar livre, nesta praça em frente à usina do gasômetro. Quem chega, olha, experimenta e se gosta, leva de graça. Ganha o cliente e para quem doa, a recompensa não é pouca não. Eu fico muito feliz de colocar meu tempo à disposição das pessoas nesse sentido, assim, e ajudar elas a se expressarem também de uma outra forma, terem uma experiência completamente diferente. Isso para mim é muito legal também, tu entende, tu vê as coisas de outras perspectivas, assim, tá sendo muito bom. A ideia começou na África do Sul e está se espalhando para o resto do mundo. Luísa e mais 3 amigas resolveram organizar em Porto Alegre. A proposta de simular uma loja deu tão certo que deve ser levada a outros bairros da capital. Uma loja para que as pessoas tenham opção de escolha, que não seja aquela coisa de doação às cegas, como a gente diz, que as pessoas simplesmente, tá aqui um kit para ti, te vira com isso, se não servir, não me interessa. É justo o contrário, a gente quer aproximar a relação das pessoas e que eles socializem. Nesta edição, a Street Store Porto Alegre atendeu cerca de 300 pessoas. 3.000 peças sem serventia no guarda-roupa de muita gente já dão conforto e qualidade de vida para quem mais precisa. Bom, a gente era para ter visto uma matéria a respeito de moradores de rua, mas a gente viu essa matéria aí, a Street Store, que foi uma ação de doação de roupas para moradores de rua também e para famílias carentes. Daqui a pouco a gente vê a matéria sobre a respeito de moradores de rua. Mas em Santana do Livramento, na região da Campanha, a Prefeitura criou uma unidade que recebe doações de roupas, calçados, cobertores para repassar a população de baixa renda. A lojinha solidária atende muitas famílias da região. Acompanhe a reportagem da Web TV Cidade 10. Estamos no Beco do Lavadouro, na zona leste de Santana do Livramento. Vamos conhecer a Gislaine, de 34 anos, que mora nesta casa e tem 6 filhos. A Gislaine não trabalha. A renda da família fica por conta do marido, que ganha cerca de R$1.000 por mês. Não é difícil perceber que o valor é insuficiente para todos os gastos da casa e principalmente para agasalhar toda essa turminha. Mas no inverno não há roupa que chegue, principalmente com a época de chuva, não seca nada. Por isso, a dona de casa recorre à lojinha solidária em busca de agasalhos para a família. Ela conseguiu diversas peças. E as crianças também puderam escolher roupas e calçados. Por dia, são atendidas em torno de 20 pessoas e são entregues mais de 2.000 peças de roupas e calçados por mês. Mas a grande necessidade da lojinha solidária é a doação de agasalhos infantis e masculinos. A lojinha foi inaugurada no ano passado. A Clenira é quem organiza tudo por aqui, como selecionar as roupas que estão em bom estado de uso. O cadastro das pessoas que procuram pelas doações é feito na hora e é só apresentar um documento de identificação.
Elas têm a oportunidade de escolher elas mesmas, o tamanho exato que elas precisam, né? Então elas levam aquilo que elas necessitam em casa e suas famílias precisam. Hoje a gente precisa mais roupa infantil para crianças de 0 a uns 10 anos que estão sempre pedindo calçado, roupa masculina e calçado masculino também. Através de pontos de coletas de agasalhos espalhados pela cidade, a Prefeitura mantém as doações na lojinha solidária. Então essa ideia surgiu a partir daí, do grande volume de doações que nós recebemos a partir da campanha do Agasalho do Inverno de 2013. Nós juntamos, separamos todas essas doações de verão e abrimos a lojinha em maio do ano passado. A lojinha solidária fica na rua Rivadavia Correia, número 858, junto ao prédio da Prefeitura, no centro da cidade. E funciona das 8 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Nós vamos continuar falando sobre solidariedade, principalmente doações nessa época do ano, porque as campanhas do agasalho de Porto Alegre do Estado estão em andamento. E os organizadores ainda esperam um forte aumento nas doações nos próximos dias. Chinelos de plástico, brinquedos e até garrafas d'água foram doadas para a campanha, que precisa mesmo de agasalhos e cobertores. A meta é arrecadar mais de 1 milhão de peças. Menos de 1% das doações são de lençóis e cobertas de cama, justamente uma das maiores necessidades apontadas pelas prefeituras e entidades assistenciais. A distribuição das peças acontece de acordo com a ordem cronológica do pedido. Os primeiros chegaram em novembro do ano passado. A gente vai dar uma prioridade nesse primeiro momento, atendimento às prefeituras, tá? Porque o frio no interior é muito mais intenso, né, do que Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Muitas prefeituras não têm condições de atender a sua demanda, então a gente atende pedido deles. E agora, no segundo momento, que a campanha comece a engrenar de verdade, a gente vai atender as entidades também que nos pedem. A campanha da Prefeitura já arrecadou mais de 40 mil peças e a distribuição também já começou. Claro, né? A gente espera muito mais, né? A gente trabalha com parceiros e agora este mês que a gente começa a receber a grande parte da doação, né? Essas peças a gente recebe e já vai repassando. A família vem passando por inúmeras modificações com o passar dos anos. O núcleo familiar atualmente pode ter diferentes configurações. É nesse contexto que surge o termo multiparentalidade. Esse é o tema do quadro Novas Famílias de hoje, com a advogada Marta Oppermann, da Comissão Especial da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Marta. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Acho que a gente pode começar, então, explicando esse conceito, né? O que é a multiparentalidade? A multiparentalidade sempre existiu, mas só recentemente ela começou a ser protegida, regularizada pela justiça. Se dá quando uma pessoa, pode ser uma criança ou um adulto, tem mais de 2 pais. E graças à justiça, esses vínculos de filiação começaram a ser regularizados e protegidos. Bom, mas não acontece somente quando é um casal homoafetivo, é isso mesmo? Não. Pode acontecer com qualquer situação em que uma criança, por exemplo, perde um pai ou uma mãe e passa a vida toda sendo criada por um padrasto ou uma madrasta. E nada justifica que esse vínculo deixe de ser regularizado, protegido, né? Não se precisando, então, afastar um dos pais para colocar aquela outra pessoa, um terceiro, que sempre desempenhou essas funções desse registro civil da criança e assegurar uma série de direitos que advém dessa relação de filiação. Existe uma lei específica para a multiparentalidade? Não existe uma lei específica, inclusive o Poder Judiciário ele é chamado a resolver esse problema, né, que é a ausência de lei, mas o que já há são alguns provimentos. Na Bahia e no Mato Grosso já existem provimentos da Corregedoria de Justiça que autorizam registros de nascimentos homoparentais sem que haja necessidade de se ingressar com uma ação judicial. Como que um casal pode, os pais, né, multiparentalidade, como eles podem exigir os seus direitos? Bom, buscando judicialmente, né, entrando com ações,
E também uma forma que é bastante interessante, que até o nosso escritório buscou para tentar protegê-los, né, seria por meio de um pacto de filiação, que é um contrato feito por todos os genitores, onde se estabelece uma série de direitos, deveres, tais como alimentos, convivência, enfim, tudo que vai dizer respeito ao desenvolvimento, à vida de uma criança. Isso acontece nos primeiros anos de vida ou não necessariamente? Isso pode acontecer, inclusive, antes da criança nascer. Bom, e o seu escritório obteve, né, no início deste ano, uma decisão pioneira aqui no Rio Grande do Sul, reconhecendo o direito de uma criança ter o nome, então, de 2 mães e um pai na sua certidão de nascimento. Como ocorreu, como se chegou a essa conclusão desse caso? Foi uma decisão da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça que reconheceu o direito dessa criança de ter a sua verdade, né, filial, da sua filiação no seu registro. Ela foi fruto de um projeto conjunto e muito amadurecido entre 2 mães casadas entre si e um pai, que era amigo de longa data, também sonhava com a paternidade, e juntos eles então bateram as portas do Poder Judiciário para buscar então o registro dessa criança no nome dos 3. No primeiro grau, o juiz tinha entendido que o pedido era impossível, mas então os desembargadores reformaram essa sentença, entendendo que não, o pedido não era impossível, porque a vedação de lei não quer, a inexistência de lei não quer dizer que haja uma vedação desse pedido. Bom, quais os benefícios, então, para essa criança, né, de ter mais de 2 pais, digamos assim? Sim, a criança ela vai poder contar não só com uma rede de afetos, mas assim, direitos da herança, alimentos, guarda, convivência. E enfim, é importante, né, não se trazer para a visibilidade essas situações que existem há muitos anos. Então, a multiparentalidade, ela modifica essas questões como herança e pensão alimentícia, por exemplo? Na verdade, ela soma, né? Ela soma, porque da mesma maneira que existe um direito de uma criança em relação a um pai ou uma mãe, ela vai ter em relação a 3, por exemplo. Bom, então, nós conversamos com a Marta Opperman, advogada. Muito obrigada, então. Obrigada. Pela sua presença aqui no Canal Aberto. Bom, agora sim, nós vamos ver a reportagem sobre os moradores de rua. O que você sente, então, quando vê um morador de rua, medo ou compaixão? A trajetória de um sem-teto é marcada, geralmente, pelo desemprego e a desestruturação da família. Nos depoimentos de quem perdeu tudo, a luta para sobreviver em situações de violência. Faz 25 anos que as ruas de Porto Alegre viraram a casa de Vicente. Para quem já trabalhou como porteiro, jardineiro, entregador, pedreiro e vendedor, dormir ao relento nunca foi uma opção. A realidade, depois de perder o emprego, veio como um soco no estômago. A rua é difícil e coragem não traz segurança para ninguém. Eu sou um grande guerreiro, mas às vezes eu choro. Sentado em uma poltrona, um de seus poucos pertences, o ex-faz-tudo brinca de descobrir o que as pessoas imaginam quando se deparam com o seu olhar perdido. Faz 3 anos que o pensamento assombra as noites na praça. Tem gente que olha diferente, tem gente que debocha, entendeu? Às vezes é triste, mas eu levo na esportiva isso aí, entendeu? Eu não esquento a cabeça porque tem gente que gosta muito de mim. Tem gente que vem aqui, me ajuda. Eu sinto que eles realmente são as pessoas que são do bem. Albergues estão fora de cogitação. Se vivesse em um, não poderia levar as poucas coisas que tem. E tudo é de um valor inestimável, sem troca. A poucos metros dali, em outra praça da cidade, Wagner também se recusa a deixar o casebre. Lonas, pedaços de madeira e pregos sustentam o teto sob o qual construiu a sua vida, longe do abandono da família. Mas o que eu tenho medo é a violência, né? Que já tentaram me botar fogo 2 vezes, dormindo, e eu tô aí. Aos 36 anos, a praça é tudo que conhece desde os 16. Viu os amigos da vizinhança crescerem, tocarem suas vidas, comprarem casas finas. Mas o seu teto continua o mesmo, imutável com o tempo.
Se tivesse dinheiro, se tivesse condições. Eu ia para uma casa melhor, ia para um lar, ter uma família. Da história de Wagner e de Vicente fica mais do que o desejo de sair da rua. Em comum, os dois partilham as distâncias das famílias e das praças, que no dia a dia das ruas se aproximam pelo drama e pela esperança de dias melhores. Os escândalos que abalam o futebol mundial, enquanto vários dirigentes da FIFA estão presos na Suíça acusados de corrupção e outras irregularidades pelo FBI, a Polícia Federal Americana, a verdadeira paixão pelo futebol continua não dependendo das cifras extraordinárias gastas pelo futebol profissional. O programa TVE Repórter mergulhou na vida daqueles jogadores da periferia da capital gaúcha. Eles usam a bola como elemento de pura emoção e sustentam a sua paixão pelo esporte mais popular do mundo com um digno amadorismo de quem, se possível, até pagaria para entrar em um gramado, muitas vezes esburacado. E a partir de hoje, até sexta-feira, você vai ver aqui no canal aberto 5 trechos de uma série sobre o futebol de várzea, que mostra várias facetas de quem enfrenta desafios para cumprir a tabela de um simples, mas importante jogo de futebol aos fins de semana. Eu sou o Volney, presidente da Liga de Futebol do Parque Guelza. Agora vocês vão conhecer um pouco do futebol varziano de Porto Alegre. Eu chego aqui em torno de 7, 7h30, tá? Esse é o horário, porque os jogos são às 9 horas. Então, ele já tem alguma coisa adiantada, que é a marcação do campo, é só refazer ela e colocar rede, botar bandeira, entrar em contato com o trio de arbitragem, com a pessoa da arbitragem, com os times, fazer essa parte, né, que é a minha administração, no caso, que eu tenho que fazer. E esperar o pessoal chegar para organizar o início dos jogos, né. Porque nós temos também jogos sábado à tarde aqui, né, que é uma rodada, às 2 horas, e 2 rodadas domingo de manhã, e uma equipe folga. É assim que funciona. Usa em torno aí de 40 quilos de cal, 60, depende do tempo. Agora está numa época que não está chovendo muito, então o cal se mantém. Mas se chove, cal se vaza, vai embora com a água, e a gente tem que marcar. Então é em torno de 60 a 80 quilos de cal. Quilometragem não posso dizer. O campo ele tem 68 de largura por 86 de comprimento. Mas tem dentro das áreas que a gente marca, área pequena, área grande, embaixo da goleira, então área técnica se marca também, todos os dias. E o que tu faz? Bom, a minha rotina assim, ó, quando eu chego aqui na praça, né, eu procuro fazer uma limpeza, né, na geral, assim, recolher o material que está fora das lixeiras, limpo as lixeiras. Eu me considero, em primeiro lugar, militante do futebol da várzea, né, porque eu gosto muito do futebol da varziano. Valorizo muito porque é com sacrifício que é feito por todas as equipes, né. Jogador, claro, que a gente, como tem o que organizar, muitas vezes não consegue nem jogar, né? Hoje, na categoria Master, de vez em quando eu consigo jogar, porque já está na minha idade, né? Na realidade, a gente se faz tudo. Quando tem que jogar, se falta gente, a gente joga. Se é a parte administrativa, militante. Eu trabalho muito em cima da praça. Valorizo muito as equipes que jogam dentro da praça, sempre ajudando em orientações e que a praça saia bem representada, que é o foco mesmo, que é o Campeonato Municipal de Porto Alegre. Que é o meu sonho ainda ter um título aqui para a praça, que eu não tenho ainda. E amanhã você vai seguir acompanhando as histórias do futebol da periferia da capital. Um campeonato disputado sem luxo, mas com muita paixão. O programa TVE Repórter completo você acessa na página da TVE no www.tve.com.br.
Bom, outra atração aqui da TVE, além do TVE Repórter, é a transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C. E os times gaúchos jogaram esse final de semana, não é mesmo, Farid? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É verdade, está esquentando e esquentando muito a Série C. Os 3 times aqui do Rio Grande do Sul estiveram em campo. No sábado, no Alfredo Jaconi, o Juventude empatou com o Guarani 1-1. O Ju tem 4 pontos e está na 6ª colocação. O Juventude só empata no Campeonato Brasileiro da Série C. No domingo, no Estádio Centenário, o Brasil de Pelotas venceu o Caxias por 2-1. Vamos aos gols. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Diogo Oliveira lançou Nena, que fez o pivô para Alex Amado marcar Brasil 1-0. Alex Amado, sempre ele aparecendo em todos os lances, de cabeça marcou o 2º gol chavante. O Caxias descontou com o Baiano, mas ficou nisso. Final no Centenário, Caxias na zona de rebaixamento 1, Brasil, 3º colocado, 2. E o interessante é o seguinte, por conta da Copa América no Chile, o Campeonato Brasileiro da Série C faz uma pausa por 20 dias. Volta no dia 27 desse mês de junho, né? Com o Juventude enfrentando o Madureira lá no Rio de Janeiro. E no dia 28, o Caxias pega o Guaratinguetá. E o Brasil de Pelotas, em casa, enfrenta a equipe do Londrina. Mas é só a Série C que para. Pois é, Marcelo, incrivelmente só a Série C tem coisas que só a CBF explica, né? Coisas que só a CBF explica. Há pouco, antes de chamar essa série de reportagens sobre o futebol de várzea espetacular, você falou dos escândalos da FIFA, né? Hoje, inclusive, tem uma reunião na CBF convocada pelo presidente Marco Polo Del Nero. Tudo pode acontecer nessa reunião. Mas, incrivelmente, só a Série C para. E a Série A continua, que cede jogadores para a seleção brasileira, a Série B continua, a Série D continua, mas a Série C, ela tem uma parada estratégica. Isso é ruim, por quê? Porque os clubes da Série C precisam estar jogando e, mais do que isso, Marcelo e telespectadores da nossa TVE, precisam arrecadar, precisam a movimentação, precisam recursos. Sabidamente, a Série C tem recursos bastante escassos e os clubes, além de precisarem desses recursos, necessitam também de uma sequência de jogos. Por exemplo, o Brasil de Pelotas, que é 3º colocado e hoje estaria classificado para a Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o Caxias e o próprio Juventude, vão parar por um longo período, Marcelo. Tá certo. Obrigado, Farid. Tá bom, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Um campeonato de skate dentro de um lar para idosos. Estranho, né? Pois é, mas essa inusitada mistura aconteceu e deu muito certo neste final de semana no Asilo Padre Cacique. Um sábado ensolarado, uma boa oportunidade para assistir a um campeonato de skate. Mas o público não era o tradicional que acompanha esse esporte. Foi a 3ª edição do Skate no Asilo, um campeonato que reuniu 15 skatistas da capital dentro do Asilo Padre Cacique. O prêmio, uma bengala de ouro. E os jurados eram os próprios moradores. Eu uso o critério certo, não dou nem a mais e nem a menos. Eu vou dar aquilo que merece. O ano passado, por exemplo, eu não passei do 7. Centenas de pessoas foram assistir ao espetáculo, que teve como ingresso 1 quilo de alimento. E a festa foi acompanhada de perto pelos moradores. Dona Oswaldina era só alegria. Eu nem pude olhar bem, porque eu me convido para tirar foto, me convido para entrevista e eu não presto atenção aí. O evento é realizado por uma empresa que promove ações sociais divertidas e positivas. A ideia surgiu com 2 irmãos, o Daniel e o Diego Matos, que pensaram, o que a gente pode fazer diferente dentro do asilo? Pensaram, vamos levar um universo oposto, assim, o que os velhinhos nunca tiveram, o skate. E daí foi essa a ideia da primeira edição, totalmente despretensiosa, e virou algo super grande, que virou a empresa, que a gente faz projetos de impacto positivo, malucos e do bem. Além da nota, o júri podia notificar os participantes com frases bem-humoradas. E ainda participar de brincadeiras como a de retirar o boné da ponta da bengala do seu Paulinho. Mas foi a Dona Oswaldina quem protestou e reclamou de uma maior participação das meninas.
Essas crianças de hoje, levando esse evento de skate, né? Tem que ter continuidade sempre. E eu convido as meninas também para participarem. Eu não vejo menina. Que bacana, né? Importante A felicidade deles, né? É verdade, importante esse tipo de atividade, né? O Canal Aberto volta amanhã com novas informações. Nesta terça-feira, vamos conhecer os perigos do excesso de gordura no fígado e ainda a inovação como diferencial para os novos negócios. Uma boa tarde para você, até lá. Boa tarde.